O Bolsonaro tenta obter ganho político com tudo, inclusive com essa Covid que ele pegou ontem. Uma Covid leve, digamos de passagem, porque não atingiu o pulmão e a febre que estava em 38 graus, segundo ele, baixou hoje por causa do uso da cloroquina. E aí ele faz uma propaganda da cloroquina. Tudo bem. Agora eu quero saber quais são os efeitos práticos disso, de um presidente desesperado na busca do poder, que ele está perdendo cada vez mais. Sim, e isso é verdade, porque o Bolsonaro, se a gente medir exatamente o seu período atual com o final do período Dilma Rousseff, no qual a presidenta não mandava praticamente em mais nada, como se sabe, não é? Mas ali ela era vítima de uma conspiração generalizada da Lava Jato, do próprio Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e também das ações judiciais. Ocorre que a Dilma realmente não conseguia indicar um ministro. O ministro da Justiça, por exemplo, ela teve que indicar 3 ou 4 para chegar no final e terem pena dela e deixarem que ela nomeasse. E com o Bolsonaro, o que acontece? Há quantos dias ele não consegue nomear um ministro da Educação, que é uma área absolutamente prioritária, né? A descontinuidade provocada naqueles programas do MEC. O MEC é um ministério cujo orçamento é um dos maiores da República, e são bilhões de reais, se não de dólares, para sustentar uma rede pública e uma política educacional que o presidente fez questão de demolir, achando que em seu lugar construiria uma escola sem partido ou uma educação segundo os seus princípios e os valores que ele diz cultivar. E o que acontece também com seus decretos? O presidente chegou a decretar a reabertura das academias e dos salões de cabeleireiros. Isso há 1 mês e meio, mais ou menos. E ninguém deu bola, ninguém obedeceu, porque o poder de decisão, o Supremo se encarregou de passar para os governos estaduais por não confiar justamente no Bolsonaro, aqueles seus impulsos que estavam, inclusive, numa posição contrária à média nacional, que preferia não reabrir as academias, os estabelecimentos comerciais e muitos outros, e os salões de beleza naquela oportunidade. Tudo teria de ser como está sendo, inclusive com São Paulo, hoje foi Brasília, que reabriu os salões de cabeleireiro e as academias, mas com absoluta organização, com o atendimento específico de acordo com as normas da saúde pública e não por aquele impulso de abrir tudo e expondo as pessoas à contaminação do vírus. E não é só isso. O presidente também acaba de vetar um projeto da Câmara. Foram 17 vetos, contrariando a proibição, aliás, a obrigatoriedade do uso de máscaras em recintos públicos como as igrejas, os estabelecimentos comerciais e muitos outros. O que aconteceu? Ninguém também deu bolas, porque os governadores desconheceram completamente aquela medida, porque os governadores têm poder para aí sim assegurar essa obrigatoriedade suspensa pelo Bolsonaro. O que isso significa? Isso significa que o presidente está ali somente constando como presidente da República. Ou seja, tendo uma vida vegetativa.
que, aliás, é o que pretendem seus adversários políticos, deixar lá ele só falando bobagem ou decretando bobagem, sem ter o seguimento devido, né, por parte do resto da nação. Porque o próprio Congresso Nacional não está preocupado em derrubar esses vetos do Bolsonaro, porque eles já foram, inclusive, derrubados, né, quando chega lá na ponta, que é nos estados e nos municípios, cujos governantes vão simplesmente desconsiderar o que o presidente vetou. Mas aí também você tem o tal do vazio do poder, que é muito perigoso. É perigoso porque ele fica sujeito a uma aventura e autoritária. Também os políticos, inclusive da oposição, estão pouco preocupados, porque acham que o importante é esvaziar não só o poder do Bolsonaro, como a sua imagem política. E acham que estão conseguindo de alguma maneira, ainda que o presidente se sustente naqueles 30% do eleitorado, segundo demonstram as últimas pesquisas de aprovação popular. O que eles querem mesmo, os políticos, é garantir, né, que o país chegue até às eleições, que vão ocorrer justamente no ano de 2022. Mas isto também é difícil de ocorrer na prática, de se traduzir em termos reais. Porque um governo fraco, um governo que não manda, ele pode ficar ao sabor dos acontecimentos. Inclusive com essa crise econômica e social crescendo, ajudado por essa pandemia que a gente não sabe quando vai acabar. Cada dia tem um dia anunciado como dia de pico e tem outras previsões de uma nova onda, e aí sim vai pegar justamente o governo, os empresários e todo mundo desprevenido, porque não haverá recursos mais para aqueles programas emergenciais. E aí o que vai acontecer? Essa é que é a grande questão. E é nesse ponto que a gente quer pedir a atenção dos amigos internautas para que fiquem atentos, sobretudo às manobras golpistas, principalmente da direita. Vão querer dar aí um golpe de mão, tirar o poder do Bolsonaro no auge da crise. E isso é possível, porque por mais que seja aguerrida a sua militância, ela dificilmente vai conseguir vencer o rolo compressor, digamos assim, de um movimento judicial, político, midiático, o mesmo que aconteceu com a Dilma Rousseff. Daí o perigo que o país corre com o desgoverno que não controla a economia, que não controla a política social. E o mais perigoso é que não controla e muito menos consegue prever o rumo dos acontecimentos que poderão levar a este grande Brasil de 210 milhões de habitantes.